trabalho do Grupo 5, responsável pelo grandioso Arthur Azevedo, composto por Ítalo Rafael, Carlos Vitor, José Francisco, Eliésio Lima e Lucas Campos. Biografia. Arthur Nabantino Gonçalves de Azevedo nasceu em São Luís do Maranhão, em 7 de julho de 1855 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 22 de outubro de 1908. Ele foi um contista, poeta, dramaturgo, jornalista e tradutor. E foi ao lado do seu irmão, Aloysio de Azevedo, que ele fundou a Academia Brasileira de Letras. O Arthur Azevedo defendeu a abolição da escravatura, tanto em suas obras literárias quanto em artigos jornalísticos. Lutou pela construção do Teatro Municipal no Rio de Janeiro e também escreveu mais de 4.000 textos sobre eventos artísticos em jornais de grandes circulações da época. Também dedicou-se à adaptação de muitas peças francesas, assim como ao magistério. E foi só no jornalismo que ele desenvolveu suas habilidades literárias, tornando-se um dos maiores contistas e teatrólogos brasileiros. E foi nessa área que ele retratou o cotidiano e os hábitos do carioca, contribuindo para o retrato da evolução do Rio de Janeiro. Características e curiosidades sobre o autor. Arthur Azevedo escrevia em prosa e verso com admirável facilidade, e por conta disso ele colaborou ativamente na imprensa diária e fazia sua especialidade na literatura dramática. E entre suas mais aplaudidas composições neste gênero, vamos poder citar A Véspera de Reis, que era uma reprodução fiel de costumes populares, como também Amor por Anex, A Pele do Lobo, O Liberato, A Mascote na Roça, O Dote, A Joia, O Badejo. E dentre essas comédias, as duas últimas escritas em verso e com apuro literário foram para responder à crítica que ele censurava de algum desleixo e desperdício de talento em peças de menos importância. Ele também tinha operetas e paródias que algumas delas eram muito bem traçadas e desenvolvidas, como a Donzela Teodora, a Princesa do Cajueiros e a Filha de Mandamangu. E Arthur Azevedo cultivava a espécie das revistas, onde, ligados por um gracioso entrecho, se criticavam os sucessos da atualidade. E uma das peças mais famosas foi o Mandarim, que foi feita por ele com colaboração de Moreira Sampaio, que nessa obra havia uma introdução no palco à imitação de personagens contemporâneos, que foram suscitadas no jornalismo e acenderam a polêmica. E, por fim, Contos por Fora de Moda, Contos Possíveis, Contos Efêmeros eram os títulos de livro em que se reuniram algumas das livres e chistosas histórias de Arthur Azevedo. Do enredo, né, da nossa obra escolhida, e um pouco de algumas características que eu achei interessante a gente enfatizar aqui. Bom, primeiro, para começar, né, o que é a nossa obra? Ela é uma peça teatral, tá? Na verdade, é um livro teatral, uma literatura teatral, que se caracteriza, né, se classifica como burleta, né? O que é uma burleta? Burletas são pequenas peças teatrais ligeiras, né, que são geralmente acompanhadas de música, tá? Então, o que acontece, né? O Arthur Azevedo, ele utiliza, né, vários gêneros musicais, né, quando a gente pode observar na nossa obra, por exemplo, o tango, o rondó, a copas de lundu, né? São várias, né, composições musicais, tá? Que fazem parte dessa pequena peça teatral. Então, para ser de forma bem rápida, né, o que ele fazia? Os personagens dele representavam algumas classes sociais, né? Cortesã, fazendeiros, literatos que estavam em decadência, cantores, enfim, né, os trabalhadores. E o que acontece? Cada personagem vai representar um grupo social que se você for analisar um por um, né, você vai ver, né, várias características da sociedade daquela época, as críticas que ele fazia, tudo mais. Mas onde se passa a história, né? Passa na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital federal naquela época, né? Nós sabemos do contexto histórico. E por isso que se chama capital federal, né?
O que acontece? Também tem um grande hotel, né? O Lago da Carioca, os Arcos da Lapa, Lago de São Francisco, a casa dela, né? Da Lola, que vai ser a nossa personagem, uma das principais, salão do baile, etc e tal, né? É uma família que vem do interior de Minas Gerais, né? Uma cortesã, um aposentado, jogadores e tal. Então essa família ela vai representar já uma espécie de um pedaço de uma sociedade, né? Como se fosse um pedaço da sociedade. Você pega ali, tem cada um representa um eixo, né? Então essa família chega, né? Do interior de Minas, chega lá para buscar, em busca desse cara, né? Desse rapaz. Então, que eles chegaram porque esse rapaz, né? Que é o Eusébio, Eusébio, ele prometia que ia casar com a filha deles, né? E na verdade ele só ia lá e tudo mais. Só que ele chegou uma hora que ele sumiu, tá? Eles vão chegar, né, na condição ali, vamos supor, de escravos, claro, entre aspas, né? Interior e tudo mais, zona rural, e vão passar para um contexto de zona urbana. Né? Então ele vai mostrar essa transformação, aí vai entrar um pouco do humor, né? Que na verdade ela é uma peça teatral cômica, né? Uma comédia. E ele faz essa mistura, né? Do épico com o dramático. Ele faz essa mistura, né? Na verdade, quando você vai observar a peça, ela não tem um começo, meio e fim, um desfecho da história e tal, que aconteceu isso, aquilo. Ele vai mostrar essas mudanças de classe, né? Que acontecem, as mudanças de posição na sociedade, alguns conflitos que acontecem entre eles e os personagens, características, cada um, quando você vai analisar, né? A Lola como uma mulher metaforizada, né, que possui relações basicamente econômicas com os homens sempre em troca de dinheiro, né, em busca de alguma coisa, por desejos sexuais, etc e tal. Você pega, por exemplo, Fortunata, né, que seria a mãe da família que veio da zona rural. Ela busca, né, uma espécie de reintegração do seu lar. Ela tá buscando ali tentar colocar a família no lugar, né? Tentar arranjar um casamento para a filha, um busca para um outro marido para outra filha, né? Então a gente vai analisando cada um desses personagens e você vai observar, né? Basicamente isso, né? O Eusébio, né? Que era o fazendeiro. No começo, assim, de primeira ele era um defensor da família tradicional, né? Mas, na verdade, ele se transformaria em corrupto quando se envolveu com a Lola a fim de nada, né? Então, se fosse fazer análise de cada um dos personagens, a gente ia ficar aqui o dia inteiro, a noite inteira, não sei. Então, de forma geral, é isso. Tá? O enredo da obra, né? As características que cada personagem traz, que o autor quis demonstrar. Personagens da obra: Lola, a inescrupulosa cortesã; Fortunata, a mãe de família rural; Eusébio, o fazendeiro; Figueiredo, gerente do motel, verdadeiro tipo carioca do carioca, nunca está satisfeito; Gouveia, o galã enrascado. O tempo. O tempo na narrativa é psicológico, pois temos lembranças e as vivências dos personagens na obra. Uma característica importante da obra é que, em A Capital Federal, o nosso autor conseguiu registrar um padrão para o humor nacional, uma valiosa descrição dos costumes de uma época decisiva na formação da sociedade urbana brasileira. Crítica, sempre envolvido em questões nacionais, seja no teatro como no jornalismo e na sua vida pública, Azevedo registra, com a capital federal, sua visão crítica de crescimento urbano e suas contradições através de personagens
estigmatizados. E apoiado nesses estereótipos de alguns segmentos sociais que seguem uma linha de sequência de quadros que representam uma panorâmica da cidade. O texto mostra a eficiência no seu objetivo de apresentar com humor os costumes urbanos no final do século XIX. Justificativa. Azevedo nos mostra com esse livro os costumes urbanos e, através do humor, ele consegue fazer essas críticas de uma maneira não tão agressiva. Esse ponto é muito importante, pois a sociedade brasileira tinha muitos costumes engessados, como, por exemplo, o casamento arranjado. Nós achamos a obra muito positiva nesse âmbito de abordagem.